Pessoal, agora a gente vai falar sobre o FEMEA, que é a ferramenta da qualidade que eu mais gosto. E dessa vez eu não estou de sacanagem, porque das outras vezes eu falava que eu mais gostava, que era para você ficar empolgado com as ferramentas da qualidade. Mas essa aqui é top, é o FEMEA. Failure Mode and Defect Analysis. É a sigla FEMEA do inglês. Muitas outras empresas utilizam o FEMEA, muitas vezes mudando o nome, mas é a mesma coisa, né? Empresas francesas costumam usar o nome ANDEC, que é a mesma coisa. Analyser des modèles défaillants, de leurs effets et de leurs critiques. L'analyser des modèles défaillants, de leurs effets et de leurs critiques, né? É o FEMEA em francês, aí fica ANDEC. Eu tive que ler lá no teleprompter porque, né? E tem também outro nome que eles utilizam que é o ANFE, AMFE. Eu tenho que ler aqui porque o negócio é muito louco. Análises modal de falhos e efeitos. É em espanhol. Então algumas empresas utilizam outros nomes por causa disso, né? Se você vai numa empresa na Argentina, ou na Espanha, ou no México, eu já tive essa oportunidade de tratar com fornecedores, né, de outros países, né, principalmente Argentina, México e Espanha. Eles não têm o FEMEA, eles têm o ANFE, que é a mesma coisa. É que eles têm um orgulho, um nacionalismo, né, um patriotismo, sei lá, eles traduzem para o idioma deles. Francês também, francês não aceita nada em inglês, eles têm que traduzir para o idioma deles, aí fica lá ANDEC. Mas é o FMEA. Bom, aqui no Brasil a gente tem uma outra tratativa, né? A gente pega aquela palavra em inglês e a portuguesa ela. É que nem o Fusca, né? Pouca gente sabe, mas o Fusca tem um outro nome lá, é Beetle, se eu não me engano. Mas quando chegou no Brasil era o Volkswagen Beetle. Aí o brasileiro olhou aquilo lá, falou, como é que é? Volkswagen Beetle, o que? Fusca, aí ficou Fusca, né? O brasileiro, a portuguesa, as coisas, né? A mesma coisa o FEMEA, o pessoal chegou lá, né? Não, tem uma ferramenta, né? FMEA, FMEA, o brasileiro olhou e falou, como é que é? O que? É FEMEA? Aí ficou FEMEA, né? FMEA, mas a gente fala FEMEA. Então, quando você for fazer uma entrevista numa empresa, você não vai falar FMEA, o cara vai olhar e falar, como é? Que é o nome correto. Você vai falar FEMEA, né? Abrasileirado mesmo. Então, o que significa o FEMEA? É a análise dos modos de falha e seus efeitos. Isso significa o seguinte: análise é um estudo, uma investigação. Modos de falha é a causa ou as possíveis maneiras de um processo falhar. E o efeito é a consequência, o resultado dessa falha. Bom, assim como outras ferramentas da qualidade, o FEMEA surgiu na década de 50, no pós-guerra. Mais uma vez, parecido com o 8D, no momento em que a gente não tinha mais guerra, estava tudo calmo, os americanos foram lá e começaram a pensar em possibilidades de melhorar o seu sistema de fabricação de armas, né? Então, eles criaram o FEMEA. É uma ferramenta de análise de risco e o foco dela é prevenção de problemas. É uma ferramenta preventiva e preditiva. E é um documento vivo. Você pode terminar um FEMEA, mas de tempo em tempo você tem que atualizar de acordo com novas coisas que vão ocorrendo no seu processo produtivo, no seu produto, no seu sistema de gestão. Muitas empresas tratam o FEMEA como black box. O que é black box? É a famosa caixa preta, ou seja, uma empresa cria um FEMEA relacionado ou a um produto ou a um processo e ela não abre esse documento nem para o seu cliente, né? Se o cliente quiser conhecer o documento, quiser analisar, ele vai até a sua empresa, você abre para ele e ele analisa. Ou você vai até o seu cliente e mostra para ele o documento, mas você não envia o documento ao seu cliente, seja em papel, seja por e-mail, porque você tem todo o seu know-how de processo ou de produto nesse documento, né? É um documento que também é muito visado na espionagem industrial, porque lá você tem toda a estrutura de como fazer um produto, de como funciona um processo produtivo. É um documento muito rico com relação a característica de peça, a processo produtivo, você tem todo o seu know-how nesse documento. Pessoal, antes de destrinchar para vocês o passo a passo de um FEMEA, como é que se interpreta esse documento, como é que se entende aquela papelada toda, eu tenho que introduzir em vocês alguns conceitos
Sem esses conceitos vocês não vão entender nada, né? Então vamos devagar, vamos entender primeiro as siglas. A gente tem a sigla S no FEMEA. Se você for olhar o documento, lá no início você tem algumas siglas e algumas pontuações embaixo. Então a sigla S significa severidade. O quão severo é o impacto da falha. Então, algumas empresas usam a letra S, outras usam a letra G, de gravidade. Você vê que vai de empresa para empresa, é a mesma coisa, mas algumas empresas gostam de usar a sua própria nomenclatura. Então uns vão usar a letra S, severidade, outros a letra G, gravidade. Mas é o quão severo, o quão grave é o impacto dessa falha, de 0 a 10. Outra sigla de extrema importância é o O, que significa ocorrência. O que quer dizer ocorrência? É com qual frequência ocorre o possível problema. Então algumas empresas vão colocar lá F em vez de O, que é frequência, mas é a mesma coisa. A gente está falando aqui de ocorrência de falha, então você tem uma possibilidade de uma falha e você tem que dizer qual a frequência que essa falha pode ocorrer. Poxa, mas baseado em quê? Se eu nem tenho o meu processo ainda rodando, como é que eu vou saber a frequência? Em processos similares, você tem que jogar um valor lá de 0 a 10. Então tem uma tabelinha, para cada valor de 0 a 10, tem lá o ppm de ocorrência que você tem que se basear. Outra letra que vai aparecer lá é o D, de detecção. O D significa o quão difícil é perceber esse problema. De 0 a 10, que nota você dá para a percepção de um determinado problema? Quanto maior a nota, mais difícil é de você perceber esse problema e ele vai passar para frente. Quanto menor a nota, significa que mais fácil é você detectar esse problema. Finalmente, a gente tem o NPR, o número de prioridade de risco. Algumas vezes você vai encontrar a sigla em inglês, RPN, Priority Risk Number. É a mesma coisa. Então, o NPR nada mais é do que a multiplicação do valor da severidade pelo valor da ocorrência e pelo valor da detecção. Você multiplica esses três valores e você tem o seu NPR. Vai aparecer aí na tela para você um exemplo. Então você tem lá dois produtos que vão montar, né? Um encaixa dentro do outro. É um produto aleatório, né? Não tem nome nem nada, é só para exemplificar. Então você tem um modo de falha, o diâmetro acima do especificado, o diâmetro interno desse produto que você está vendo primeiro aí, esse cilindro. O efeito, se o diâmetro desse cilindro, esse diâmetro interno, estiver acima do especificado, não vai haver acoplamento entre a peça e essa trava que vai ser encaixada nela. Então na severidade temos 10, porque é uma falha que, se ocorrer, vai ter algum impacto muito significativo na segurança ou na regulamentação, em alguma norma nacional. A ocorrência a gente coloca como 7, ou seja, existe grande possibilidade de acontecer. E na detecção colocamos aí hipoteticamente 5. É mais ou menos difícil de perceber esse problema. Quando a gente multiplica 10 vezes 7 vezes 5, temos um NPR de 350. Na sequência, a gente tem que encontrar a causa raiz, ou seja, por que esse diâmetro pode ficar acima do especificado. Colocamos aí hipoteticamente que em períodos quentes, após a injeção da peça, ou seja, uma peça plástica, ocorre expansão durante 30 minutos e 20% das peças acaba ficando acima do especificado. Então vamos tomar uma ação corretiva, vamos instalar um Poka-Yoke que detecta e destrói peças com diâmetros acima do especificado. Dessa forma, a severidade continua 10, a ocorrência continua 7, mas a detecção vai ficar 1. Por que vai ficar 1? Porque a gente tem um dispositivo que vai automaticamente detectar qualquer peça defeituosa e vai destruir. Então a gente garante que a peça ruim não vai para frente. O problema continua ocorrendo, por isso a ocorrência se mantém com o valor 7, mas a detecção fica 1 e o nosso NPR fica 70.